Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel da Paróquia de Santa Bárbara. Hoje é dia 10 de maio, segunda-feira. Somos convidados a refletir o Evangelho de São João, no capítulo 15, versículos de 26 ao capítulo 16, versículo 4. Durante a semana passada e ao longo dessa semana, estaremos meditando o Evangelho de São João no capítulo 15. O capítulo 15 é o momento em que Jesus fala do amor de forma concreta, do amor de forma simples, doada, a partir do sacrifício, a partir da doação. E nós observamos que o tempo da Páscoa está terminando. Está chegando o tempo de Pentecostes, a festa de Pentecostes. Por isso, os textos bíblicos irão falar para nós, né, do Espírito Santo, com vários títulos: Paráclito, o Defensor, o Conselheiro, Deus Admirável. Então, nós vamos também, ao longo desses dias, meditar sobre o papel, sobre a importância do Espírito Santo em nossas vidas. E disse o evangelista João que naquele tempo Jesus se dirigiu aos discípulos dizendo: Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Então, o Espírito Santo é chamado de defensor, defensor que vem do Pai. E qual é a missão do Espírito Santo? Porque, de forma bem simples e objetiva, o Pai é o Criador de todas as coisas, Jesus é o Salvador. E o Espírito Santo é o santificador. O Espírito Santo tem a missão de nos fazer recordar tudo que Jesus ensinou. O Espírito Santo tem a força de nos fazer viver aquilo que Cristo nos ensinou, viver o amor a Deus acima de todas as coisas, viver o amor ao próximo, dar um testemunho de cristão diante da nossa fraqueza, das nossas limitações e diante da grandiosidade, da exigência do reino de Deus. Somente o Espírito Santo será capaz de nos ajudar a cumprir a nossa missão. E o Espírito Santo também tem o dom da unidade, para unir as pessoas, unir as famílias e as diferenças, porque ninguém de nós é igual a ninguém. Temos muitas formas de pensar, muitas maneiras de agir, mas tudo unidos no Espírito Santo, para a maior honra do Pai e do Filho, juntos no Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ajuda a dar um testemunho. É por isso Jesus diz: E vós também dareis testemunhos, porque estáis comigo desde o começo. Então, a grande missão dos discípulos de Jesus, de ontem e de hoje, sempre foi basicamente uma: dar testemunho. Os primeiros discípulos deram testemunho de Cristo ressuscitado. Nós damos testemunho de Jesus presente na vida da gente, na vida da igreja, na vida da comunidade. Tantas graças e bênçãos que Deus realizou e realiza em nossa vida. E Jesus diz: Eu vos disse essas coisas, para que a fé não seja abalada. Então Jesus se preocupa com a fé dos discípulos, da comunidade de ontem e de hoje, que muitas vezes se vê abalada. E são muitas as coisas que abalam a nossa fé. A desunião das pessoas, a perseguição, né, dos cristãos, às vezes as ingratidões, calúnias e difamações. São muitas coisas, né, escândalos na igreja, falta de testemunho das lideranças. São muitas e muitas coisas que nos escandalizam, mas Jesus já havia previsto isso, que escândalos haveriam acontecer, que muitas coisas abalariam a nossa fé. Mas isso nos faz recordar que essencialmente a nossa fé está em Deus. Ele é o nosso exemplo, a nossa motivação.
E nós, que somos pecadores, não podemos cobrar de ninguém o que somente Deus tem. Somente Deus é perfeito e nunca erra. As pessoas erram, assim como nós também erramos. E por isso Jesus disse: Eles vos expulsarão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando cultos a Deus. Então, a perseguição em nome da fé, perseguição em nome do poder econômico, da vingança, e os cristãos seriam perseguidos. Já anunciava Jesus o que realmente aconteceu e tem acontecido. Quem são os cristãos verdadeiros e autênticos sabem muito bem o preço que pagam para viver o seu cristianismo. É um preço muito alto, às vezes a própria vida. E assim disse Jesus: agirão porque não conheceram o Pai e nem a mim. Se conhecessem o Pai, se conhecessem a Jesus, o quanto Ele nos ama, com certeza seríamos capazes de amar mais as pessoas. Ontem, do Orlando dizia que somente os amados amam. Então, somos amados por Deus e temos que fazer essa experiência de sermos amados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo para elevarmos esse amor às outras pessoas. E termina Jesus dizendo: Eu vos disse isso para que vos lembreis de que eu disse quando chegar a hora. Que Deus abençoe, caro irmão, cara irmã, seu dia. Abençoe te dando saúde, perseverança e paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.